O Bisotto começou a puxar, e eu acho que falar em termos de uma nova Constituição nos faz entrar no problema que, inclusive, a pessoa que está na frente do quartel está tratando, e nos faz entrar no problema que é o problema que hoje o antipetismo se transformou. O antipetismo simplesmente não aceita não só o PT, mas a intuição quando fala do STF, quando fala da política, é não aceitar as coisas como elas estão. O caso brasileiro, eu estou estudando muito o caso americano. Né? Outro dia eu citei um podcast para a galera assistir, o Austral Flight Simulation. Assistam tem um debate de dois caras falando sobre a queda do regime americano, eles chamam. Né? Que eles analisam quem é o regime, quem são as forças que eles chamam de regime. E os Estados Unidos têm um problema que aqui não tem. Lá nos Estados Unidos, as forças armadas já são parte do Deep State. E as forças armadas são parte do que eles chamam de regime. Incluindo o complexo industrial militar. E as Forças Armadas, por exemplo, as Forças Armadas Americanas compraram a agenda woke. As Forças Armadas Americanas, elas não têm uma perspectiva mais... Renan, tá engraçado. Botaram um travesti agora para chefiar o programa nuclear de energia dos Estados Unidos. É uma figura ridícula. Botar o Pablo Vittar para chefiar o programa nuclear brasileiro. É isso. Os americanos fizeram isso. E uma coisa que eu acho interessante, né, assim, o caso brasileiro não é igual. As Forças Armadas brasileiras, elas estão até paranoicas do outro lado. E isso nos coloca numa situação que é muito diferente da situação norte-americana e nos dá uma sequência de oportunidades, não golpistas, antes que venha alguém aqui fazer recorte, muito legais, tá? Porque no final das contas, o modelo, esses americanos de direita estão comentando sobre isso, falam, olha, no final, as coisas vão se colapsar. E eles acham que vídeo pode ter sido cortado de maneira maliciosa. Assista na íntegra. E havendo o tal do colapso, que eles imaginam que vai acontecer, naturalmente, em algum momento as forças armadas americanas vão ter que atuar. Então, eis um ponto pra gente ver. Essa discussão já está acontecendo na direita americana lá, e como ela vai se dar aqui, né? Eu fiz uma live outro dia com o Pedro, falando sobre o que o Curtis Yarvin comenta, o que o Peter Thiel pensa, né? E na parte que estamos falando das mentes por trás também de como o Elon Musk funciona. E eles acham que a situação nossa é muito similar à situação da República Romana no período do Sila contra o Mário, depois no período do Júlio César, no período do Crasso, no período do Pompeu. E a gente não pode ser... nós estamos atrás do Júlio César. Eu também acho, porque assim, são os populistas que entenderam o seguinte: haviam brigas faccionais populistas e você não podia ser o Catão. Olha só uma coisa aqui, até tem uma coisa interessante. O Catão era o cara que defendia a velha República Romana. E ele era um cara virtuoso. O Catão era mais virtuoso do que o Júlio César, todo mundo. O Catão era o cara. O Catão, porém, defendia um regime que acabou. Ele até teria conseguido, enfim, ele teve momentos em que ele poderia brecar e derrotar o Júlio César, mas ele não foi capaz de fazer isso. Nos Estados Unidos, a direita, ela financiou um instituto que se chama Cato Institute, que Cato é o nome em inglês, o nome pro Catão, que é a ideia deles se comportarem como se fosse o Catão, um cara capaz de brecar esse processo. E não deu certo. E o que essa direita nova tá falando, gente, nós temos que ser o Júlio César. Nós temos que ter um novo César aqui. Tá? A República acabou, sejam bem-vindos ao Império. Né? Então, essas discussões já estão existindo. Eu não estou falando que tem que instalar uma ditadura cesarista aqui no Brasil, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que... Mas se quiserem, eu faria esse sacrifício pelo país. Eu faço o sacrifício. Mas Bisotto, o ponto assim... Você sabe como é que o Júlio César começou, Renan? Hã? Primeiro emprego do César, sabe qual que foi? Não. Ele se prostituiu para um cara que tinha um emprego público em Roma. Então, isso é meio... Tem umas coisas aí estranhas sobre um outro rei que ele teve um encontro e tal, mas isso aí não foi... Não, teve vários. Ele tinha essa facilidade de lidar com... Eu não tenho, mas eu faria o sacrifício que o Júlio César fez. Eu aceito o sacrifício e estabeleceria o império. Mas o ponto é, aqui no Brasil, é mais fácil a situação do que nos Estados Unidos por causa das Forças Armadas. Eu acho que a situação americana... Renan, 2020, eu tenho uma aula para começar em 10 minutos sobre PT e Brasil. Eu tenho um convidado me esperando lá, não é o Zé Dirceu, ao contrário do que as pessoas imaginam. O Zé Dirceu talvez apareça em algum momento, não é agora, as pessoas são muito emocionadas. Então, por favor, leia as perguntas. Nós estamos a 1h10 falando, sem parar. Então vamos ler os pimbas aqui, então vamos, é verdade.
Só falando, esse aqui é o primeiro programa, tá? Depois de muito tempo para ver como isso, que houve bolsonaristas aqui comentando, ou pessoas que são a favor, tipo, gente, vocês tinham que estar impedindo agora o Nine Fingers, o 9 Dedos de Assumir, e esquerdistas vieram assistir a live, porque o governo novo tá começando e já estão querendo ver o que a gente pensa, tá? A Então vamos lá. propósito, para os esquerdistas e para os bolsonaristas. Para os bolsonaristas, se nós pudéssemos, nós teríamos impedido. Nós não fizemos porque nós não podemos, não é que nós não queremos. Ah, mas vocês só ouviram que o Bolsonaro e o Constantino e seus asseclas falaram, né? Deu isso.